Olá, essa apresentação é referente ao relatório final do projeto da FAPEMIG. A alta densidade de árvores isoladas no pasto e sua proximidade com a floresta ou com os fragmentos florestais aumentam a diversidade e a movimentação de espécies que são de floresta, espécies florestais. Primeiro, eu tenho que introduzir a consequência da devastação, do desmatamento, principalmente por causa do uso da terra de agricultura e o uso da terra através de o desmatamento para produzir alimento acaba gerando fragmentação, acaba gerando a perda das florestas e com isso as florestas ficam em pedacinhos, ficam fragmentadas, longe uma das outras, então você tem o isolamento das populações e entre essas manchas de mata você tem esse uso da terra e fica muito difícil de movimentar entre essas manchas de floresta. Então, esses usos da terra ao redor das florestas que sobraram são barreiras que dificultam a movimentação de espécies animais e, consequentemente, espécies vegetais. Então, a gente tinha como hipótese que quanto mais árvores isoladas o pasto tiver, vai ser mais fácil as espécies florestais se movimentarem nele, porque essas árvores isoladas no pasto vão representar refúgios, trampolins para as espécies poderem atravessar esse pasto que seria um uso da terra, uma matriz, como a gente chama, muito difícil de ser atravessada. Então aqui tem um fluxograma facilitando o entendimento dos fatores que podem influenciar o uso dessas árvores isoladas no pasto pelas espécies florestais. Então vai depender da paisagem, a qualidade desse habitat, vai depender do estado interno do animal, depende da fome, se ele tem que encontrar parceiro sexual, se ele tem que escapar de predadores, se ele tem que evitar competição, da capacidade de movimentação, da capacidade de navegação, se o animal tem habilidade para fazer esse percurso e depende também da quantidade de predadores, da densidade que vai ter nesse habitat, se ele vai poder se movimentar mais ou menos livremente. Então aqui é a nossa área de estudo e então essa área de estudo se situa na região de Alfenas. Alfenas é essa área urbana central. Alfenas se localiza no sul de Minas Gerais. Então vamos falar de um resumo dos resultados. As árvores que estão no pasto foram afetadas pela distância que elas têm das florestas. As áreas de pastagem que estão mais longe da fonte primária de semente, que são os fragmentos florestais, tendem a ter menos árvores e, consequentemente, também tendem a ter menor quantidade de espécies. E as 4 famílias mais abundantes que a gente encontra no pasto foram Fabácea, com 262 indivíduos, Asterácea, com 61 indivíduos, Canabácea, com 57 indivíduos e Apocinácea, com 37 indivíduos. Já para as aves, a gente encontrou que o uso das árvores do pasto, que a gente está chamando dos trampolins ou dos stepping stones, é maior quando tem maior cobertura florestal, quando as árvores do pasto são mais altas e também quando a gente encontra o maior número de predadores nesse pasto. Então, quando isso aconteceu, as aves tenderam a usar mais as árvores isoladas no pasto como esconderijo, como trampolim para conseguir chegar em algum lugar, em outra área florestal, ao invés de fazer um voo direto entre uma área de fragmento até outra. Já os pequenos mamíferos não foram influenciados pela quantidade de árvores no pasto. Então, não teve uma diferença de riqueza nem de abundância entre áreas com mais ou com menos árvores no pasto, que a gente está chamando também de stepping stones, ou esses trampolins que as espécies podem utilizar para movimentar de uma floresta para outra. Baseado no resultado do nosso projeto, como que a gente poderia recomendar qualquer ação para aumentar o benefício que essas árvores que estão isoladas no pasto podem oferecer para o meio ambiente? Baseado nos nossos resultados, a gente pode dizer que se você tiver mais árvores no pasto, você vai beneficiar esses organismos que são florestais a poderem se movimentar
entre florestas e assim diminuir o impacto do isolamento sobre a endogamia, alguns problemas genéticos que as populações podem ter. Uma outra recomendação nossa é que na hora de manejar o pasto ou de plantar árvore no pasto, dá sempre preferência para plantar ou deixar no pasto aquelas árvores que serão árvores grandes, ou que já são ou que serão árvores grandes, de grande porte, que são árvores acima de 15 metros de altura, que elas influenciam mais do que as árvores mais jovens ou árvores menores. Então, como conclusão, nós tivemos algumas das nossas hipóteses parcialmente confirmadas. Então, a primeira coisa é que, dependendo do grupo taxonômico que você está trabalhando, você vai ter uma resposta em relação ao efeito da quantidade de árvore no pasto. Então, árvores e aves e pássaros responderam positivamente pela quantidade de árvores e também pela proximidade de florestas, porém, pequenos mamíferos foram indiferentes. E também, uma outra conclusão que a gente chegou, que dependendo do contexto da paisagem em que o fragmento se encontra, e também dependendo da quantidade de predadores, ou seja, do risco de predação, os organismos florestais vão usar mais, podem usar mais ou menos árvores isoladas. Então é isso, gostaríamos de agradecer a FAPEMIG pelo apoio e financiamento do projeto e também gostaríamos de agradecer a Unifal, a Universidade Federal de Alfenas, por toda a estrutura e apoio também. Muito obrigado, até!